Vamos prosseguir com o estudo da Epístola aos Hebreus. Até aqui, nós já tratamos dos 3 primeiros versículos dessa carta, em que importantes revelações nos são feitas. Primeiramente, as palavras iniciais de Hebreus demonstram que Deus comunica-se com o ser humano e é Ele mesmo o originador da revelação. Em segundo lugar, esses versos demonstram que a história da revelação divina é uma história de desenvolvimento até Cristo, mas não há desenvolvimento depois dele. Cristo é a revelação pessoal e final de Deus. Em terceiro lugar, os versos iniciais de Hebreus nos falam da excelência de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Foi por meio dele que Deus criou o universo. Ele tem a mesma natureza do Pai e, por isso, o resplendor de Cristo não é um mero reflexo, e sim uma extensão da glória de Deus. Ele é da mesma essência que o Pai e eterno juntamente com o Pai, embora uma seja a pessoa do Pai e outra seja a pessoa do Filho. Em quarto lugar, os versos iniciais de Hebreus nos falam sobre a obra do Filho de Deus, em que se destaca primeiramente o seu poder sustentador. Ele sustenta tudo o que criou. Tudo o que é dito a respeito do Pai na narrativa da criação em Gênesis é dito resumidamente no verso 3 de Hebreus a respeito do Filho. É grandemente confortador sabermos que aquele que sara os de coração ferido é o mesmo que sabe o número das estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome, sustentando toda a criação. Sobre a obra gloriosa do Filho de Deus, o autor de Hebreus destaca em seguida o seu poder remidor. Em que consiste esse poder? Mas, antes de avançarmos nesse tema, façamos a leitura do texto bíblico. Acompanhe Hebreus, 1º capítulo, do 1º ao 4º verso, em que a palavra de Deus diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Como acabamos de ler, o verso 3 nos diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e fez a purificação dos pecados. O poder remidor de Cristo consiste, portanto, na capacidade que somente Ele tem de purificar os pecados. E por qual razão isso é necessário, meu ouvinte? Pela simples razão de que todos somos pecadores. Já nascemos com essa condição. Tanto assim que Davi, o inspirado autor de tantos salmos, reconhece no Salmo 51, verso 5: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, 3º capítulo, verso 23, declara que todos pecaram e necessitam da glória de Deus, necessitam do perdão divino. Meu ouvinte, quando o autor de Hebreus afirma no início da sua epístola que o Filho de Deus fez a purificação dos pecados, ele está anunciando o grande tema que irá desenvolver por toda a carta, que é o sacerdócio de Cristo. Sim, porque qualquer judeu, de qualquer período da história, sempre soube que somente o sacerdote podia realizar a cerimônia que implicava no perdão dos pecados. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao livro de Levítico, o grande livro das leis de Israel. Em Levítico, o capítulo de número 16 é inteiramente dedicado ao dia da expiação. Tratava-se de uma celebração anual em que todo o povo deveria sentir tristeza pelos seus pecados. Do verso 29 ao 34, lemos que nesse dia
era oferecido o sacrifício de animais para fazer a expiação pelo povo. Somente um homem, o sacerdote ungido e consagrado, poderia fazer a expiação. Porém, sendo ele também um pecador, precisava oferecer sacrifício por si mesmo. O verso 30 diz: naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Contudo, essa impressionante cerimônia tinha data de validade. Durava apenas um ano. No ano seguinte, tudo tinha que ser realizado novamente. Isso porque não era um sacrifício perfeito, nem uma purificação perfeita, pois se fossem, teriam permanecido para sempre. Mas ao contrário disso, eles apontavam para o sacrifício perfeito que o Filho de Deus iria oferecer com a sua própria vida. Apontavam para a purificação perfeita que ele iria realizar na cruz. Tudo aquilo, instituído por Deus e ordenado a Moisés, apontava para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, o sacerdote perfeito, como está indicando o autor de Hebreus. Simon Kistemaker, em seu comentário de Efésios, publicado pela editora Cultura Cristã, afirma: Cristo foi simultaneamente o sumo sacerdote e o sacrifício, quando se ofereceu para a purificação dos pecados de seu povo. O Filho ofereceu, de uma vez por todas, a si mesmo na cruz, para expiar nossos pecados. Vejamos alguns textos que provam isso. Efésios, 1º capítulo, verso 7, nos diz que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça divina. Colossenses, 1º capítulo, versos 13 e 14, nos diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse sempre foi o entendimento da igreja primitiva, meu ouvinte. Tanto assim que encontramos o apóstolo Pedro repetidamente dizendo que em Cristo é que podemos ter a remissão dos nossos pecados. Vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, 2º capítulo, verso 38, respondendo à multidão em Jerusalém depois do Pentecostes. E o mesmo Pedro fez em Cesareia, na casa do centurião Cornélio, quando diz em Atos capítulo 10, verso 43, que todos os profetas do Antigo Testamento dão testemunho de que, por meio do nome de Jesus Cristo, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. E nesse ponto nós devemos questionar: quais os resultados da purificação efetuada pelo Filho de Deus? O primeiro resultado é o perdão dos pecados. Observe que na Bíblia encontramos muitas vezes, ao invés de perdão, a palavra remissão. Isso deve-se ao fato de que a obra realizada por Cristo ocorreu por exigência da lei de Deus, que determina e exige o derramamento de sangue para o perdão dos pecados. Sua obra foi, portanto, judicial. Assim, quando a Escritura Sagrada refere-se à obra de Cristo morrendo na cruz ou aos benefícios da sua obra, ela costuma empregar termos jurídicos, como remir, que significa o mesmo que perdoar. Nós precisamos desesperadamente do perdão divino, meu ouvinte. Mas uma geração como a nossa, que não entende direito o que é pecado e, portanto, não quer ouvir sobre o pecado, também não entende a necessidade do perdão. Mas eu repito, precisamos do perdão para os nossos pecados, porque são eles que nos separam de Deus. E não podemos ter verdadeira vida se estivermos separados de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o texto do profeta Isaías, capítulo 53,
que é uma das mais conhecidas e contundentes profecias messiânicas, esse texto nos diz no verso 10 que o sacrifício do ungido do Senhor, o sacrifício de Cristo, agradou a Deus e que ele daria a sua alma como oferta pelo pecado. Pecado de quem? Dele? É lógico que não. Cristo foi o varão perfeito, o homem perfeito, sem pecado ou mácula alguma. O pecado é nosso. O pecado pelo qual ele pagaria um preço tão alto, o preço da sua vida, do seu sangue, é o pecado humano, o pecado dos escolhidos, dos eleitos do Senhor. Tanto assim que, na noite em que foi traído, ao instituir a ceia do Senhor, que é a Páscoa cristã, o próprio Senhor Jesus afirmou que o vinho representa o seu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Você pode conferir isso em Mateus, capítulo 26, no verso 28. Dali a algumas horas, o sangue precioso foi derramado e a remissão foi concretizada. O primeiro resultado da purificação realizada pelo Filho de Deus, portanto, é o perdão ou a remissão dos pecados. O segundo resultado, tão importante quanto o primeiro, é a santificação. Somente quem tem os seus pecados perdoados pode ser considerado santo aos olhos de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, como lemos em Hebreus mesmo, mais para frente, no capítulo 12, versículo 14. E como consta na primeira carta aos Tessalonicenses, 4º capítulo, verso 3, a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. Ora, tendo os nossos pecados perdoados por meio da obra remidora de Cristo Jesus, não apenas somos considerados santos, como somos colocados no caminho da santificação, tendo como nosso grande auxiliar o Espírito Santo que em nós habita. A santificação tem um aspecto negativo, que é o esforço pela ausência de pecado. É disso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, 6º capítulo, verso 11, quando lembra aos irmãos daquela igreja o tipo de vida desprezível que alguns deles levavam antes da sua conversão. Tais fostes alguns de vós, diz Paulo, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, a santificação, por um lado, implica no abandono do pecado. Por outro lado, o lado positivo, ela implica na assimilação de virtudes espirituais positivas. É dessas virtudes que trata o texto de Gálatas 5, 22 e 23. Virtudes essas também qualificadas como fruto do Espírito. E que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O propósito da santificação é fazer dos remidos pessoas o mais parecidas possível com Jesus. O objetivo é que todos que o confessamos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, como diz Efésios 4,13. Ou que sejamos coparticipantes da natureza divina, como está em 2 Pedro, 1º capítulo, verso 4. Nesse ponto, meu ouvinte, nós somos conduzidos à ideia central da Epístola aos Hebreus, que é o sacerdócio perfeito do Filho de Deus, Cristo Jesus. Sim, meu ouvinte, porque aquele que é o sustentador da criação é o mesmo que nos salva do pecado e nos conduz a Deus. Quando o autor de Hebreus afirma no verso 3 que o Filho efetuou a purificação dos pecados, está se referindo claramente ao pecado como uma contaminação, uma imundície da qual o homem não pode purificar-se sozinho, uma nódoa que o homem não pode apagar por mais tentativas que faça e recursos que empregue. O autor Russell Champlin
em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela editora Milênio, lembra que, faltando-lhe a purificação, o homem não tem acesso a Deus. Daí a necessidade que havia do sacerdócio levítico, instituído pelo Senhor nos dias de Moisés. O homem necessita de purificação. Isso era real no Antigo Testamento e continua sendo real. O homem, em seu estado natural, se tiver um pouco de autoconhecimento, um pouco de autocrítica, sentirá a própria contaminação. Não a contaminação por bactérias, fungos, vírus ou o que quer que seja do mundo microscópico, mas a contaminação do pecado. Algo que a água com sabão não pode lavar e que o mais poderoso bactericida não pode neutralizar. E porque os pecadores podem sentir a própria contaminação, é que muitos anelam por serem purificados. E mesmo sem conhecerem o texto bíblico, desejam ouvir o convite da graça divina, feito no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, em que o Senhor diz: Vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a alva lã. Mas como o homem pode passar por esse magnífico processo de ter os seus pecados lavados assim? Como poderia ser purificado? Ora, quem efetuava a purificação nos dias do Antigo Testamento era o sacerdote, que tinha que ser da tribo de Levi e da família de Arão, irmão de Moisés. O ofício sacerdotal era muito específico e rigoroso, porque cumpria essa tarefa de purificar o homem dos seus pecados, reconduzindo-o a Deus. Mas como já vimos, não havia sacerdote que não fosse também ele próprio um pecador. Portanto, o ofício sacerdotal era imperfeito. Na verdade, ele apontava para o sacerdócio perfeito, para o sacerdote excelente, Cristo, o Filho de Deus. Portanto, o sacerdócio da linhagem de Arão vigorou até Jesus Cristo morrer na cruz, ressuscitar e ser elevado aos céus. Depois disso, expirou o sacerdócio da antiga aliança, cessaram os holocaustos e entrou em vigor o sacerdócio de Cristo, que foi ao mesmo tempo o sacrifício pelos pecados e o mediador. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Sendo ele um sacerdote superior, também a aliança por ele instituída é muito superior. Assim, a purificação que ele realizou implica em benefícios incalculáveis. Implica na remoção do pecado da alma do pecador, implica na santificação da sua alma, ficando apagadas as máculas, as manchas do seu caráter. Implica na plena expiação pelo pecado, implica na restauração do pecador ao favor divino e implica na remoção dos empecilhos que dificultam a transformação moral do pecador remido segundo a imagem de Cristo. Portanto, hoje, o convite da graça continua valendo. Deus continua dizendo: vinde e arrazoemos. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão alvos como a mais branca lã. Porém, não é ao sacerdote da linhagem de Arão que os pecadores devem ir, nem a qualquer homem que se diga sacerdote. Eles devem ir a Cristo Jesus, o sumo sacerdote por excelência, que nos é apresentado no Evangelho. E assim, tendo realizado uma obra mediadora perfeita, completa, o Filho de Deus ascendeu ao céu. O final do 3º verso de Hebreus nos diz que ele, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O livro de Atos dos Apóstolos, no 1º capítulo, nos conta como foi a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Ali,
Lucas registra que depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos e discípulos, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Findo esse tempo, ele os levou para Betânia, conforme Lucas registra no Evangelho, capítulo 24, verso 50. E lá em Betânia, como nos diz o verso 9 do primeiro capítulo de Atos, ele foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Mais tarde, quando a igreja já anunciava o Evangelho, houve a controvérsia entre o diácono Estevão e diversos judeus, controvérsia essa presenciada por Saulo, o futuro apóstolo Paulo. Lucas registra, ainda no livro de Atos, agora no 7º capítulo, a visão que Estevão teve pouco antes de ser apedrejado. Nos versos 55 e 56, lemos que ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E agora então, divinamente inspirado, o autor de Hebreus confirma o que os discípulos viram ocorrer em Betânia e o que Estevão viu em seu martírio, que depois de sua obra mediadora estar completa, o Filho subiu ao céu e tomou seu justo lugar de honra ao lado de Deus, o Pai. Simon Kistemaker nos diz que o autor refere-se a Deus como a majestade nas alturas, em um estilo tipicamente hebraico, talvez para evitar ofender a alguns de seus leitores judeus. Acontece, meu ouvinte, que muitos judeus tinham grande pudor em falar ou ouvir o nome Deus. Mais para frente, em outras partes desta carta, o autor usa livremente o nome de Deus, mas enquanto está nas afirmações iniciais, parece que ele toma muito cuidado para não repetir demasiadamente esse precioso nome. Kistemaker lembra que as expressões assentou-se e mão direita ou à direita não devem ser tomadas literalmente, mas simbolicamente. A ideia de assentar-se à mão direita de alguém significa um privilégio dado a uma pessoa altamente honrada. Nesse caso, significa que o Filho tem agora autoridade para governar seu reino mundial na terra e está entronizado acima de todos os poderes espirituais nos lugares celestiais. O reino pertence a ele e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, de modo que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, como está em Filipenses, 2º capítulo, do verso 9 ao 11. E eu lembro que Jesus mesmo, antes da sua subida aos céus, já havia garantido aos discípulos, em Mateus 28, 18, que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Russell Champlin observa que esse assentar-se do Filho à mão direita de Deus foi ato de Deus Pai, mas nunca expressa o estado pré-existente do Filho como coigual com o Pai, e sim, expressa sempre o seu estado exaltado como o Filho do Homem após os seus sofrimentos, como mediador entre Deus e os homens. Ele observa ainda que as palavras majestade, grandeza ou magnificência, empregadas para se referir ao grande ser que é majestático em sua glória, são apenas pobres tentativas humanas para impressionar a nossa mente com algo do conceito da rica glória e do esplendor de Deus. Cristo compartilha disso tudo, como vemos nesse versículo, porque é o Filho, e haverá de compartilhar disso conosco, quando ele nos levar com sucesso à sua presença. Como diz o texto de Filipenses, 1º capítulo, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus.
Simon Kistemaker lembra que o escritor de Hebreus descreveu o Filho de Deus através de 7 categorias. O profeta, por meio do qual Deus falou, o Criador que fez o universo, o herdeiro de todas as coisas, a representação do ser de Deus, o sustentador de todas as coisas, o sacerdote que providenciou a purificação dos pecados e o rei que se assentou no seu lugar de honra. Agora, no verso 4, ele compara o Filho aos anjos, aqueles seres criados que circundam constantemente o trono de Deus. Esse verso diz: assim, ele tornou-se tanto superior aos anjos, quanto herdou um nome superior ao deles. Meu ouvinte, dentre todas as criaturas, os anjos são os que estão mais perto de Deus. Eles servem como seus mensageiros. Eles são indicados para se ocuparem com o trabalho de prover o homem com a revelação de Deus e com a obra de redimir o homem caído, como vemos em Atos 7:38 e verso 53, como vemos em Gálatas 3:19 e como vemos em Hebreus capítulo 2, verso 2. Em muitos aspectos, os anjos têm uma posição mais elevada que a do homem, que foi coroado com glória e honra como o rei na criação de Deus, como diz o Salmo 8, verso 5. Mesmo que os anjos sejam, em certo sentido, seres mais elevados que o homem, de modo algum eles são superiores ao Filho, porque ele herdou um nome que é superior ao deles. Até aqui o Filho não foi apresentado pelo nome, seja como Jesus ou como Cristo nesta carta. O nome do Filho não se refere a um nome pessoal específico, mas à sua designação como o Filho. Ele é conhecido como Filho de Deus, o Filho único. Ele é também Senhor e Salvador. O profeta Isaías o chama Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em contraste, os anjos são mencionados no Salmo 104, verso 4, como mensageiros. E em Hebreus, 1º capítulo, verso 14, veremos daqui a pouco, como espíritos ministradores. O nome do Filho lhe foi dado por herança, porque o Pai o nomeou seu herdeiro, como vemos no 2º verso aqui do comecinho de Hebreus. Os anjos foram criados para serem servos e não são nomeados como herdeiros. Eles ministram para aqueles que herdarão a salvação, mas eles mesmos não participam de qualquer herança. Os anjos podem ser chamados de filhos de Deus, como ocorre em Jó, 1º capítulo, verso 6, e também em Jó 38, verso 7. Eles podem ser chamados de poderosos, como está no Salmo 29, verso 1. Ou de santos, como diz o Salmo 89, verso 6. Mas continuam sendo seres criados, em contraste com o Filho, que é o Criador deles. Cristo herdou o nome que foi pré-ordenado no conselho de Deus. E quando completou sua obra mediadora na terra, ele recebeu a herança para que pudesse dizer: toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. A continuidade de sua herança pode ser vista na descrição que Paulo faz da ressurreição e ascensão de Cristo, que está assentado à mão direita de Deus, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, muito acima de todo poder e domínio, e de todo título que possa ser dado, não apenas no presente século, mas também no vindouro, como está em Efésios, 1º capítulo, verso 20 e 21. A partir do 5º verso, o autor de Hebreus vai explicitar a superioridade de Cristo, recorrendo a vários textos do Antigo Testamento e apelando assim para a memória dos seus leitores. Mas disso nós nos ocuparemos no próximo estudo. Encerrando este estudo, em que vimos como Cristo é o nosso único e suficiente sacerdote, nosso sumo sacerdote, eu não posso deixar de fazer uma ligação entre esse assunto
e a Reforma Protestante do século XVI. A questão que eu quero lembrar é que nenhum ser humano pode adquirir o perdão para os seus pecados por conta própria, com seus próprios recursos ou sacrifícios ou promessas. Por isso, meu ouvinte, é que as penitências são inúteis e as indulgências cobradas pela Igreja Romana nos dias da Reforma Protestante eram imorais e vãs, porque prometiam que o perdão podia ser comprado por dinheiro, prometiam que a purificação podia ser adquirida pelo pecador, bastando que estivesse disposto a pagar por isso. Isso é impossível, é uma coisa impossível. Algo semelhante, contudo, está acontecendo em nossos dias, porque, infelizmente, grupos inescrupulosos ressuscitaram essa prática infame de vender o favor divino e os incautos ou ingênuos acreditam. O favor divino nunca esteve à venda. Mas estes são os tempos de que nos preveniu o apóstolo Pedro em sua segunda carta, segundo capítulo, versos 1 a 3, em que falsos mestres se introduzem entre os cristãos e, movidos por avareza, fazem comércio dos crentes com palavras fictícias. Cuidado, estejamos atentos. Sejamos sábios para discernir entre o bem e o mal. Hoje nós vemos líderes religiosos agindo como se fossem sacerdotes. Esse tempo já passou, já foi superado pela vinda do nosso sumo sacerdote e rei, o Senhor Jesus Cristo. Não sejamos iludidos pela artimanha dos homens. Não retrocedamos jamais, meu ouvinte. Só temos um sacerdote, e ele não é um mero mortal, é o Filho de Deus, que deu a sua vida na cruz para nos redimir e nos purificar. Ao Senhor seja toda a glória, hoje e sempre. Amém.